4 elementos fundamentais para você conseguir mudar os seus hábitos. É sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Esse é o tema da nossa live. E a primeira coisa que eu quero saber é qual é o hábito que você tem mais dificuldade de implementar? Qual que é o hábito que você tem mais dificuldade de colocar aí no seu dia a dia? E eu quero saber também qual é o hábito que você tem mais dificuldade de substituir. Então já vai comentando aqui, já vai colocando aqui embaixo, porque eu trouxe aqui 4 elementos fundamentais que vão te ajudar aí a mudar os seus hábitos. Então fala aqui pra mim se tá me vendo bem, se tá me ouvindo bem. A Ana chegou por aqui, seja bem-vindas. E eu vou colocar aqui o tema da live. Deixa eu fixar aqui o tema da live, para que a gente, quem entra aqui, saber do que nós estamos falando. Vai colocando aqui para mim quais são os hábitos que você tem dificuldade de se desapegar e quais são os hábitos que você tem dificuldade de substituir, enquanto eu coloco aqui o tema da live. Bora, que esse assunto é um assunto fundamental. É um assunto fundamental. Deixa eu fixar. Boa, 4 elementos essenciais para a mudança de hábito. Então, assim, mudança de hábito é um assunto fundamental para quem quer ter uma vida saudável, para quem quer emagrecer e não quer voltar a engordar. É fundamental que você comece a entender um pouquinho sobre isso, comece a entender como funciona, o que você precisa fazer para conseguir abrir mão desses hábitos que te engordam, conseguir aí internalizar hábitos que façam com que você emagreça e mantenha esse peso. Então, é um fator fundamental e é um assunto que, assim, eu, de coração, eu amo, eu adoro falar sobre hábitos, estudar sobre isso, entender sobre isso, implementar isso na minha vida, vem me proporcionando coisas, assim, incríveis. Então, eu particularmente adoro e eu desejo muito que você pegue gosto por esse assunto também, para que você tenha aí a coragem mesmo, né, de aplicar isso na sua vida, de levar isso para sua vida, para que você consiga aí de fato conseguir aquilo que você deseja. Então bora, que aqui as coisas acontecem rápido, eu sou mesmo prática, eu procuro ser o mais direta possível, porque se tem uma coisa que eu valorizo é o seu tempo e as suas escolhas. São 2 coisas que eu considero serem, assim, as 2 coisas mais valiosas da nossa vida, o nosso tempo e as nossas escolhas. Afinal, aquilo que eu faço com o meu tempo, ele provém do quê? Provém das minhas escolhas, né? Então é sobre isso e bora lá então. O seguinte então, né? Quais são aqui os 4 elementos fundamentais? E antes de eu falar, né, de começar aqui falando dos 4 elementos, o que eu quero trazer aqui para você? Quem já me conhece sabe que eu trabalho com o emagrecimento sistêmico, né? E o que é o emagrecimento sistêmico? O emagrecimento sistêmico, o sistêmico, na verdade, quando a gente vai conhecendo o sistêmico, quando a gente vai entendendo como as coisas funcionam, não tem como a gente não trazer o sistêmico como um estilo de vida. Por quê? Porque são princípios, são ensinamentos, são questões que fazem com que a gente consiga prosperar na vida, faça com que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito. Deixa eu pegar aqui os meus bilhetinhos, porque às vezes eu vou tendo uns insights na live, e aí eu tenho meu papel e minha caneta aqui, e aí ele já está aqui preparado, se caso me vier um insight. Então, assim, dentro, né, do sistêmico, ele se torna um estilo de vida. Por quê? Porque o sistêmico, ele é uma filosofia, e ele é uma filosofia que ele traz, gente, assim, clareza do porquê você não consegue concretizar, realizar aquilo que precisa ser feito. Isso que é o objetivo do sistêmico. E aí, quando a gente pensa sobre aquilo que eu desejo, que eu não consigo alcançar,
O que o sistêmico traz? Ele traz dois aspectos fundamentais, tá? O primeiro é que assim, esse ensinamento ele é de Anthony Robbins, na verdade, né? Mas ele diz o quê? 80% diz respeito a quem você é e 20% ao plano que você vai usar para conseguir aquilo que você deseja. Ou seja, como eu interpreto isso, como eu trago isso para minha vida, né? 80% são as suas questões internas e 20% são as questões externas. Como que a gente traz isso pro emagrecimento? Dieta, qual academia ou qual exercício que você vai fazer, remédio, procedimento estético, cirurgia bariátrica, dieta, cardápio, tudo isso é 20%, que é importante, que você precisa sim, porém não é o que vai garantir que você consiga alcançar esse objetivo que você tenha e também não é isso que vai conseguir que você garanta que você vai conseguir manter. Por quê? Porque 80%, que é a maior parte, diz respeito a quem você é. O que isso quer dizer? É o quê? O seu conjunto, quem é você. Então, o seu conjunto de pensamentos, o seu conjunto de emoções, todas as experiências que você viveu na sua vida, a sua visão de mundo, a forma como você interpreta as coisas, a forma como você, o peso ou a leveza que você traz para as coisas. Então, tudo isso diz respeito a quem você é. E dentro do emagrecimento sistêmico, qual que é o foco? O foco é nesses 80%. É olhar para você, é olhar para quem em você executa aquilo que precisa ser feito. Então, quem é que não consegue internamente substituir um hábito que não é saudável por um hábito saudável? Então, todo esse foco ele tá em você. E o segundo aspecto do sistema é o quê? Que nós não viemos da cegonha. Todos nós fazemos parte de um sistema e esse sistema faz parte de você. Ou seja, você está ligada com o seu sistema familiar. Então, tudo aquilo que você faz, a forma como você se comporta, o que você pensa, as emoções que você tem, os hábitos que você tem e automaticamente os resultados que você tem, tudo isso foi construído ao longo da sua vida. E aí, nos sistemas que a gente foi andando, o primeiro sistema é o sistema familiar, depois a gente vai andando por outros sistemas, né? Então, depois a gente vai para a escola, tem o sistema escolar, né? Depois a gente tem a casa dos amigos. Então são os vários sistemas que vão formando, é como se a gente fosse pegando um pouquinho, né, de cada sistema que a gente passasse e isso formasse o nosso estilo de vida. E o fator mais importante, mais dominante aqui é o que? É o nosso sistema familiar. Por quê? Porque é onde a gente passa a maior parte do tempo criando a nossa visão de mundo sobre todas as coisas. Então, sobre o que eu penso sobre alimentação, sobre família, sobre todos, né? Esses aspectos. Então, a gente olha pro sistema familiar. É ele que vai ter ali a maior predominância sobre as dificuldades. E a gente olha para isso com muita honra, a gente olha para isso com muita amorosidade, a gente olha para isso com o quê? Com muita gratidão, porque se não fosse pelo seu sistema, você não estaria aqui, meu bem. Então, é sobre isso, tá? Então, dito isso, nós vamos então para esses 4 elementos. Qual que é o elemento número 1? E aí eu tinha colocado aqui numa ordem, mas eu vou mudar, porque eu acredito que vai fazer mais sentido. Então, assim, ó, o elemento número 1 é o quê? Você precisa ter metas. Para que você crie novos hábitos, você precisa ter metas. Não tem como você construir novos hábitos sem você. É aquela frase que é clichê, mas que é verdade. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E se você não sabe para onde você quer ir, como que você vai conduzir as suas decisões? Se você não sabe quais são os hábitos que você quer construir, se você não sabe qual é o resultado que você quer ter, se você não sabe o que está te prejudicando, o que está te engordando na sua vida, como que você vai estipular uma mudança? Então, o primeiro elemento para mudança de hábito é você ter metas. Você precisa ter meta. E deixa eu te contar algo sobre as metas. As metas, elas não foram feitas para a gente
existe uma percepção sobre a meta, né? Então, eu coloco uma meta, se eu não alcanço essa meta, eu sou um fracasso, eu não consigo, e aí aquilo, né, leva ali a pessoa para ir, fica mais desanimada, e aí ela come mais. O que eu quero te contar e qual que é a percepção sobre meta que eu quero que você tenha? A meta, ela foi feita para dar um norte. A meta, ela é bússola. E muito mais do que isso, quando a gente tem uma meta, eu consigo o quê? Direcionar as minhas ações, eu consigo direcionar os meus comportamentos. E ainda mais do que isso, sabe o que é muito bom quando a gente tem uma meta? Tanto quanto quando a gente consegue alcançar e quando muitas vezes a gente também não consegue alcançar. Sabe o que acontece? Você está disponível para aprender o que você precisa aprender durante a jornada. Então, se você não tem uma meta, na hora que o desafio aparece, na hora que a dificuldade aparece, na maioria das vezes o que acontece? A gente não quer olhar, a gente vira as costas para isso. E aí, quando a gente vai lá e a gente vira as costas, o que acontece? A gente perdeu a oportunidade de aprender sobre o que aquela situação ela tinha para me contar. Então, o primeiro elemento é você ter metas. E quando a gente fala de metas, o que você precisa fazer? Pega papel, pega caneta e vai anotando aí. Você precisa ter uma meta anual. Então, lá na virada do ano, muito provavelmente você colocou aí o que você queria para esse ano. Então, você precisa ter uma meta para o seu ano. Você precisa ter uma meta para o seu mês. E você precisa ter uma meta para o seu dia. Quando a gente fala de meta, a gente olha também de uma subdivisão para 2 pontos, que é a meta estática e a meta dinâmica. Então, que nem no meu caso, qual que é a minha meta estática? É chegar no final do ano tendo baixado meu percentual de gordura e aumentado meu percentual de massa magra. Isso é meta estática. A meta dinâmica é o quê? É o processo, é o que eu vou fazer durante o ano de 2023 para eu conseguir alcançar aquele objetivo. Se você não tem uma meta, então a primeira coisa que você precisa para conseguir mudar os seus hábitos é você ter uma meta. E aí você coloca uma meta para o seu ano, você coloca uma meta para o seu mês e você coloca uma meta para o seu dia. Essa meta, ela é uma meta que ela pode estar voltada para o resultado, para o objetivo. Então, quero emagrecer X quilos, quero usar uma calça número tal, eu quero entrar em tal roupa, então pode ser isso. E ela pode e deve também ter aí as metas, principalmente dentro do dia, ela tem que ter uma meta ali. Então, uma meta para o dia, beber 2 litros de água é uma meta, dormir até tal horário, não comer doce durante a semana. Então, são ali metas que você coloca. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? E aí, quando eu falo sobre isso, eu amo também falar sobre isso, porque pra mim tá tudo muito ali casadinho, muito interligado, que é o quê? Que é a questão do planejamento. Então, assim, eu vou dar um exemplo, tá? Você falou assim, então, quando eu penso para um ano, eu quero emagrecer. Quando eu penso para um mês, eu quero emagrecer 2 quilos. E quando eu penso no dia, a minha meta é beber 2 litros de água todo dia. Meu foco esse ano é construir esse hábito de beber água todo dia. E aí, de repente, você pensa, né, que um dia você vai fazer uma viagem. E é uma viagem de carro, é uma viagem longa e é uma viagem aonde você vai fazer poucas paradas. Nesse dia, é lógico que você vai ter mais dificuldade de beber água. Por quê? Porque em uma viagem a gente sabe que dificulta muito a parada para ir no banheiro e tudo mais. Então, para que serve o planejamento? O planejamento ele serve para poupar frustração. Uma das funções, tem muitas funções, né? Mas uma das funções do planejamento é justamente poupar frustrações. Por quê? Porque quando você sabe que naquela semana, por exemplo, você não vai conseguir fazer atividade física. De repente você fala assim, eu quero fazer atividade física 4 vezes na semana. Mas aí você pega uma semana que você vai estar em congresso viajando, por exemplo. Naquela semana não vai dar para você fazer atividade física todos os dias, pelo menos. Então, o que você faz? Você vai tendo ali uma visão, você vai tendo ali clareza sobre o que você precisa fazer e a coerência também, porque às vezes o que acontece demais? O que acontece demais?
E assim, é aquilo que eu sempre falo. O que mina a sua autoestima é quando você coloca uma meta alta demais. Crie o condicionamento de superestimar as pequenas ações e subestimar grandes transformações. Por quê? Porque pequenas ações a gente consegue ir empilhando. Quando a gente quer mudar tudo da noite pro dia, o que acontece? Dificilmente isso vai ter consistência. Então, quando a gente consegue ali ter um planejamento, a gente vai ficando o quê? Mais tranquilo. E aí você vai perceber que você consegue mudar um hábito e ao mesmo tempo comer, por exemplo, aquilo que você gosta quando você tem um planejamento. Então a gente vai olhando para isso. Por quê? Porque isso dá tranquilidade. Isso, sabe, no meu ponto de vista, o que traz? Isso traz saúde mental. Porque uma das coisas que detona a saúde mental de quem quer emagrecer é sofrer por achar que não pode comer aquilo que você gosta. Aí você tá pensando, oi Paty, bem-vinda. Aí você tá pensando na sua saúde física e você tá desequilibrando na sua saúde mental. Entende? Então, assim, você vai ter que ter restrição? Tem que ter restrição. Para emagrecer, você vai ter que ter restrição, seja de quantidade, seja de horário, seja de um determinado tipo de alimento. Enfim, a gente tem que ter restrição. Só de você diminuir, você já está se restringindo. Agora, quando a gente fala sobre progredir, é um outro processo. A gente está falando sobre o quê? Sobre encaixar tudo isso e como isso funciona na vida. Quando a gente fala sobre o planejamento, o que isso traz? Todo mundo sabe que a gente tem, né, a nossa criança que mora aqui dentro da gente, que nada mais é do que todas as memórias, né, de tudo aquilo que a gente já viveu. E muitas vezes a vontade que a gente tem de comer algum alimento ou alguma coisa, ele está muito relacionado com as experiências que eu vivi, com as coisas que eu vivi. E se você não se permite comer aquilo que você gosta, isso te gera muito sofrimento. Então o planejamento, ele serve para isso. E aí o planejamento, ele vai te ajudando o quê? A te dar constância. O planejamento, ele vai te ajudando o quê? A dar continuidade, porque na hora que bate a vontade de você comer, você já sabe que você vai ter o dia, o momento, e você vai ter aquele dia que você vai comer aquela coisa que você gosta. Então, que nem eu tô com uma cliente agora, que ela falou assim, Nani, eu já deixei o domingo para comer um doce que eu queira comer. E tudo bem por isso, ela escolheu, ela sabe que ela vai ter aquele momento, entende? Então a gente vai conseguindo trazer isso mais para a realidade. Isso vai trazendo o quê? Constância, porque não existe você mudar um hábito, então hoje, na verdade, existe sim, né? Quando a gente faz a abstinência, por exemplo, é uma forma da gente mudar um hábito? Eu considero a forma mais saudável? Não, eu não considero, não é a forma como eu defendo. Eu acredito que a gente pode ir galgando, progredindo e melhorando do que a gente ser radical. Eu acho que o radicalismo, ele traz um aspecto muito pesado pra gente, né? E, enfim... Então, o planejamento, a Paty está falando aqui, parei aqui para comer uma fruta. Muito bem, Paty, parabéns, seu corpo, sua saúde, seu futuro agradecem. Então, primeiro elemento, você precisa ter metas. Só ter metas não adianta, eu preciso do quê? Eu preciso de ter um planejamento. O que casa certinho com o planejamento? Você precisa de uma organização. Porque vamos supor que você fale assim, eu não faço atividade física, eu vou começar a fazer 3 vezes na semana. Que nem ano passado, o meu objetivo ano passado era criar o hábito de fazer atividade física em casa. Então, o que eu fiz? Eu fui fazendo ciclos. Eu fui viajar em março, então eu fiz um ciclo antes da viagem, depois eu mudei de casa, aí eu fiz 3 ciclos de 30 dias, depois eu fiz um ciclo de 90 dias. Então, eu fui fazendo aquilo gradativamente. Esse ano, o que eu decidi? Eu vou continuar fazendo os exercícios em casa, porque isso já é algo que já internalizou em mim, eu já gosto de fazer, eu já entendi o esquema, já sei qual que é o exercício que dá certo para eu fazer em casa. E aí, esse ano eu decidi que eu queria ir mais vezes na academia, né? A gente frequenta aqui o clube de campo, né? E a gente tem academia. Então, eu falei, então esse ano eu quero ir mais vezes na academia. Como que eu vou começar esse ano? 7 vezes na semana na academia? Não! Eu vou
2 vezes na semana na academia. É isso que cabe na minha rotina, é isso que dá e tá tudo bem. O outro dia da semana eu faço exercício em casa, tem os dias que eu jogo beach tênis também e tá tudo bem. Então tá tudo encaixado. Mas para isso eu preciso me organizar. Então, por exemplo, tem alguns dias que eu estudo de manhã, tem alguns dias que eu atendo de manhã, tem dias que eu tenho a manhã livre. Então, o que eu vou fazendo? Eu já vou organizando a minha rotina para encaixar esses dias para que eu crie esse hábito de sair de casa e ir na academia. Então, eu preciso minimamente essa organização. Quando a gente fala, por exemplo, do hábito de beber água, é muito comum que as pessoas tenham dificuldade de beber água. Qual que foi quando eu comecei a trabalhar home office, eu também tinha essa dificuldade. Eu passava o dia inteiro e não bebia água. O que eu falei? Eu preciso dar um jeito nisso, porque isso não tá legal. O que eu fiz? A coisa mais simples, gente, a coisa mais simples do mundo. Eu fui lá, eu comprei uma jarra, né, de 2 litros, que é a quantidade mínima que eu tenho que beber por dia. Eu encho essa jarra todo dia de manhã e no final do dia eu tenho que ter acabado de tomar essa jarra de 2 litros. Então, percebe que aqui é o quê? É uma sequência de ações que eu vou fazendo. Então, eu acordo, eu faço toda a minha rotina da manhã. Na hora que eu vou começar a trabalhar, o que eu faço? Eu já encho a minha jarra, já pego a minha jarra e já trago para o meu trabalho. E eu sei que até o final do dia eu tenho que concluir, que eu tenho que beber essa quantidade de água. Mas para isso eu preciso do quê? Um mínimo de organização. O mínimo de organização é o quê? É ter uma jarra, né? Se você fala assim, eu quero trocar o doce pela fruta, por exemplo. Qual que é o mínimo de organização? O mínimo de organização é você ir na feira uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, eu não sei qual que é a sua rotina, mas você precisa ter um mínimo de organização. Por quê? Porque quando você tem um mínimo de organização, você já está direcionando as suas próximas ações, você já está direcionando os seus próximos movimentos. Então, a gente vai lá, a gente faz um planejamento, e o planejamento, ele vai dar clareza para qual é o próximo passo da organização que você tem que ter. E aí, o quarto elemento, oi Carol, seja bem-vinda. Então, quais são os 4 elementos fundamentais? Primeiro, você precisa ter meta. Segundo, você precisa ter um planejamento, tá? E aí eu acredito no planejamento mensal, é o que mais funciona para mim, e o planejamento diário. Então, eu saio do macro do mês e vou para o micro do dia. Terceiro elemento, organização. Não adianta você planejar sem entrar em ação, né? Então, assim, né, Carol? Então, você planejou. O planejamento, ele é o quê? Você está colocando no papel, você está tirando da sua cabeça e você está colocando no papel. Então a minha rotina é assim que eu faço, é assim que eu acordo, é essa hora que eu acordo, de manhã eu faço isso, à tarde eu faço... Então, quando você está planejando, você está tirando da sua cabeça e colocando no papel. Quando você vai para a organização, você está o quê? Você está tirando, né, do papel e você está colocando em movimento. Então, então eu planejei que eu vou 3 vezes na semana na academia. Que horas que eu tenho que colocar o meu despertador nesse dia, caso eu vou de manhã? Então, qual que é o dia que eu vou na feira? Você vai fazendo o quê? Você vai organizando, tá? E o quarto elemento, que assim, o quarto elemento para mim é assim, todos são importantes, mas o quarto elemento eu tenho um carinho especial, tá? Que é o quê? Rotina. Gente, faz anos, mas muitos anos, que a frase que tá no meu WhatsApp é: o segredo do sucesso é encontrado na rotina diária. O segredo do sucesso é encontrado na rotina. Por quê, gente? Porque a nossa vida se resume na nossa rotina. A maior parte dos dias você faz mais ou menos a mesma coisa. Você segue de uma forma muito semelhante uma rotina. E quando você pega a manha, quando você pega o jeito de encaixar na sua rotina, alcançar aquele objetivo que você tem, mudar aquele hábito que você quer mudar, gente, ninguém te para.
Por quê? Porque você vai ficando o quê? Cada vez mais presente para aquilo. Você fica cada vez mais presente para aquilo que acontece no seu dia. E não existe coisa boa nem ruim que acontece no seu dia. Sabe o que acontece no seu dia? Sabe o que acontece no seu dia? É um mundo de informações sobre você que acontece no seu dia. Então a rotina, isso não deu certo. Não é que não deu certo. Diante daquilo que a gente fala que não deu certo, tem uma informação que você precisa pegar sobre você. Só que se você fica pensando, isso daqui deu errado, o que vai acontecer? Você não vai pegar a informação que tem por trás disso que te aconteceu. Então a gente começa a olhar para o quê? Para aqueles movimentos, para aquelas situações, para aquelas coisas que acontecem que fazem com que você amadureça dentro dessa mudança de hábito, que faz com que você cresça dentro do seu próprio, dentro de você cresça como pessoa, porque as situações elas vão continuar acontecendo. E aí você precisa o quê? Fugir das situações? Não. Você não precisa fugir, você nem tem como fugir das situações. Você precisa o quê? Aprender a lidar com essas situações. A Lani está falando aqui, constância, isso. Como que a gente vai ter? Para eu criar um hábito, eu preciso ter constância. Não existe eu criar um hábito sem eu ter constância. Por quê? Dentro do... Se a gente for falar, sobre os aspectos do consciente e inconsciente, a gente tem... Vou falar só o primeiro e o quarto para a gente não complicar, Tem o consciente incompetente, é quando eu não sei aquilo que eu preciso fazer. E o inconsciente competente, que é o quê? É aquilo que já está automático. Então eu, por exemplo, quando eu encho a minha jarra de água todos os dias de manhã, aquilo já está automático em mim. Eu já fiz isso tantas vezes, eu já faço isso há tanto tempo que isso já está automático em mim. Então eu já tenho essa constância. Só que para eu ter essa constância, eu preciso do quê? Eu preciso... Nossa, você vai entregar o colchão. Gente, espera só um minutinho. Um segundinho, gente. Só que o aspecto é que, gente, eu tô sozinha aqui em casa e chegou uma pessoa aqui na portaria. Então, o aspecto da constância, o que ele é? É a repetição. Eu só consigo construir um hábito, através da repetição. Só que assim, deixa eu contar algo pra vocês. E aí a Lani, gratidão, Lani, por estar compartilhando aqui com a gente. O segredo do sucesso é a constância, é isso, exatamente. Só que assim, quando a gente fala de constância, o que tem por trás da dificuldade que a gente tem de ter constância? Era só um segundinho, gente. Imprevistos que acontecem, tudo bem. Então, quando a gente fala sobre a constância, o que acontece? Os hábitos que a gente tem, e a gente hoje tem muitos estudos, falando sobre o hábito. Repete por 21 dias, repete por 66 dias, repete por 90 dias que você consegue construir um novo hábito. Quem que já tentou construir um hábito assim? Compartilha aqui comigo, O que eu acredito do lado de cá com relação a esse aspecto, da construção de hábito? Um dos pontos que faz muita diferença é a gente entender como que eu construí esse hábito que eu tenho hoje. Por quê? E aí aqui que entra o sistêmico. Quando a gente fala sobre aquilo que eu faço hoje,
aquilo que eu faço hoje, então os hábitos que eu tenho, a forma como eu me comporto, as escolhas que eu faço, tudo isso eu não aprendi hoje. Eu não aprendi mês passado. A maior parte desses hábitos, eles foram instalados na gente, principalmente na nossa infância. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou de uma cliente minha com relação à atividade física. Ela tinha uma resistência de fazer atividade física. Ela sempre tentava, ela começava e parava. Ela sempre tentava, começava e parava, e muda de academia e contrata personal. E aquilo não ia para ela. E ela já sabia que para ela conseguir mudar esse hábito, ela ia precisar ter constância. Isso já estava muito claro para ela. Ela já sabia que para ela conseguir mudar esse hábito, ela precisava de constância. Só que olha só, escuta só essa história. O que acontecia com ela quando ela era criança? Ela foi criada por uma religião, que eu não vou me lembrar agora, mas ela só podia usar saia. Então ela ia para a escola de saia. Logo, ela não participava das aulas de educação física. Por quê? Porque correr, pular de saia, meio que não dava certo, né? Então, o que ficou ali instalado nela? O que ficou registrado nela? Ela e exercício não dão certo. Ela e exercício não são próximos. Ela e exercício não tem familiaridade. Ela e exercício não dá match. O que acontecia? Ela sabia da importância de fazer atividade física, ela sabia o quanto isso ia contribuir para a velhice dela, ela sabia o quanto isso ia ajudar ela a construir tudo aquilo que ela queria para a saúde. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que essas informações, elas estão no nosso inconsciente. Ou seja, você está se comportando por conta dessa informação, você se comporta por conta desse registro, mesmo que você não tenha clareza do porquê e nem como esse registro ele foi instalado em você. Então, dentro de uma sessão de clareza, ela trouxe, né, esse aspecto da atividade física, de como aquilo era tão difícil para ela. E ali a gente foi, né, discorrendo sobre esse assunto e a gente conseguiu descobrir como isso estava interligado e como isso impedia ela de conseguir ter essa constância que ela precisava ter. Por quê? Porque era um registro que estava oculto, que dificultava ela de ter essa constância. Então ela não conseguia criar esse hábito. Por quê? Porque a repetição que se fazia necessário, ela era menos forte do que o registro que tinha lá no inconsciente dela. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente olha para esse aspecto da mudança de hábito, a gente olha para como isso foi formado dentro de você. Como que você recebeu essa informação e como que você interpretou essa informação. Porque a partir disso, a gente vai começando o quê? A gente vai começando a soltar tudo isso para que a gente consiga ter essa constância e mudar de fato. Porque senão essa informação que está lá registrada, o que ela faz? Ela fica impedindo você de ter essa constância. Então, assim, o segredo do sucesso está na rotina. O segredo do sucesso está na rotina. Na rotina e com uma rotina, você vai conseguir ter constância. Dependendo do quanto você está disponível para entender e descobrir tudo isso que te impede de alcançar essa mudança de hábito que você tanto deseja. Então é por isso que a gente precisa ter cada vez mais disponibilidade para fazer aquilo que precisa ser feito e também através, né, dos relacionamentos a gente conseguir alcançar esse conhecimento, alcançar esse entendimento e assim eu consegui de fato mudar, eu consegui de fato ter esse hábito que eu quero ter,
incluir esse hábito que eu quero incluir, abrir mão desse hábito que eu não quero mais ter, e assim a gente conseguir o quê? Construir uma vida cada vez mais saudável, certo? Então, 4 elementos, vou recapitular aqui muito rapidamente. Primeiro elemento, metas. Segundo elemento, planejamento. Terceiro elemento, organização. E o quarto elemento é a rotina, tá bom? Então é isso. Tô aqui concluindo, entregando a minha live, né, dessa semana. A partir da semana que vem, eu vou procurar encaixar um dia e um horário fixo aqui na minha agenda para eu conseguir fazer live. Eu pensei, se eu não fizer essa live hoje, eu não vou fazer live essa semana. E eu me comprometi, né? Uma das metas que eu tenho aí esse ano é fazer 52 lives sozinha, sendo uma live por semana. Então eu já tava aqui, ó, nos 45 do segundo tempo, quase que não tava dando tempo, mas eu falei, não, eu vou lá e eu vou fazer, eu vou falar sobre isso que eu gosto, vou falar sobre isso que eu acredito, vou falar sobre isso que acredito que outras pessoas precisam também e que é um aspecto aí bastante importante. Se essa live fez sentido para você, comenta aqui embaixo para mim. Se você acha que alguém precisa ouvir sobre esses pontos que eu falei aqui, envia essa live para alguém. E é isso, tá bom? Então, semana que vem estamos aqui de novo, tá? Um beijo para quem tá aqui comigo, gratidão para quem passou por aqui, para quem vai assistir gravada também, tá bom? Um beijo e é isso, até a próxima!